O que o pai faz ao ouvir o filho gritar, é meu irmão, choca o milionário e a mendiga negra. Era uma noite glamurosa no luxuoso Hotel Imperial, onde luzes brilhantes piscavam como estrelas em um céu artificial. O som de risos e o tilintar de taças de cristal enchiam o ar, enquanto ricos e famosos se exibiam em seus trajes elegantes. Lucas, o milionário de sucesso, sorria para os fotógrafos, mas seu coração batia mais rápido do que o habitual. Ele se sentia invencível, mas era apenas até ouvir a voz aguda de seu filho Davi, cortando o ar. É meu irmão! Davi gritou em um misto de alegria e desespero, apontando para uma figura que não estava ali. Aquelas palavras reverberaram pela sala como um trovão. O semblante de Lucas mudou instantaneamente. O garotinho de 10 anos, que ele adotara recentemente, não poderia estar falando do que parecia ser um segredo monumental. Os murmúrios ao redor se transformaram em um burburinho frenético. Olhares perplexos se voltaram para o Millie. Maria, uma mulher em situação de rua, observava tudo de um canto. O coração dela disparou ao ouvir Davi. Uma avalanche de memórias invadiu sua mente. O dia angustiante em que perdera seu bebê, quando ele fora tirado de seus braços. Uma dor lancinante a atravessou. Ela conhecia aquele grito, aquela pureza. Era um eco do passado que a assombrava. O que estava acontecendo ali? O que de tão terrível poderia ter se escondido nos segredos daquele homem? Os convidados cochichavam entre si, confusos. Quem é esse irmão? Alguém sussurrou. Será que é verdade? Murmurou outro. As expressões de espanto, choque e curiosidade passavam por aqueles rostos bem conhecidos. Todos agora entretidos com a nova narrativa que brotava no seio da gala. Lucas, mesmo com todo o seu sucesso, parecia perdido. Ele olhava para Davi, depois para a multidão e, por fim, suas mãos tremiam. Ele não sabia como reagir. A cada instante, Maria se sentia mais compelida a se mover em direção ao tumulto. A culpa e a saudade evisceravam seu coração. Eu preciso falar, pensou, enquanto caminhava com a determinação de uma leoa que se aproxima da presa. As risadas e as conversas cessaram quando ela se fez visível. Uma mulher de aparência desgastada, mas com um brilho intenso nos olhos, caminhando entre o mundo dos ricos. Davi! Chamou, e todos se viraram para ela, uma estranha. Lucas parou, os olhos arregalados, e a realidade começou a se desenrolar. O silêncio tornou-se palpável, como se o mundo todo estivesse respirando em uníssono, aguardando ansiosamente o próximo movimento. O dilema começava a se formar, como nuvens de tempestade em um céu ensolarado. Se aquilo tudo era verdade, quem era ele, Lucas, para decidir o destino de Davi? Maria sentiu que esse momento não era só um reencontro, mas também um desdobrar de segredos familiares que poderiam ter raízes nas corrupções de um passado que ambos queriam esquecer. Os relógios da gala continuavam a marcar as horas, mas o tempo parecia ter parado ali. Em meio ao luxo e à ostentação, duas vidas estavam prestes a se cruzar de forma irreversível. O que aconteceria agora que o passado se impunha diante de um futuro promissor? As vozes se calaram e a festa se transformou em campo de batalha emocional. Afinal, quem pertence a quem?
e até onde cada um estaria disposto a ir para proteger o que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente, enquanto Maria se aproximava de Davi. O coração de Lucas acelerava. Aquela mulher estranha e desgastada não poderia ser uma ameaça. Mas a maneira como Davi a chamava era um eco, um chamado que ressoava em memórias que ele tinha pensado estar enterradas. Davi, você sabe quem eu sou. Maria chegou mais perto, o olhar fixo no garoto. Ele hesitou, a alegria dando lugar a uma confusão palpável. Suas pequenas mãos se apertaram de forma insegura. Lucas, por outro lado, começava a sentir um pressentimento ruim. O burburinho da multidão se tornava cada vez mais intenso. As pessoas trocavam olhares de preocupação e curiosidade. Quem é você? Lucas inclinou-se levemente para tentar proteger Davi com seu corpo. Maria respirou fundo. Sou a sua mãe, disse de forma firme, mas a vulnerabilidade em sua voz era evidente. Naquele instante, a sala pareceu congelar. O quê? Todos estavam em choque. O milionário, sempre no controle, agora estava à mercê da revelação. A confusão tomou conta da festa. Os murmúrios aumentaram. Davi, o filho adotivo de Lucas, não entendia. Ele olhou de Maria para Lucas, como se esperasse que um deles fizesse as coisas seguirem a ordem que ele conhecia. Mas, em vez disso, a tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a explodir. Não, isso não pode ser verdade, Lucas disse, a voz trêmula. Eu adotei o Davi. Maria balançou a cabeça. Você não sabe a verdade. Ele é meu filho. Eles me disseram que ele estava morto. Um grito cortou o ar. Uma mulher da multidão, que assistia tudo de longe, desmaiou. Barulhos de choque e susto ecoaram. Olhares curiosos passaram a se fixar em Lucas, em Maria, em Davi. O poder que um simples "sou sua mãe" tinha sobre eles era avassalador. Eu não entendo, Davi murmurou, olhando entre os dois com os olhos brilhando de confusão e medo. Lucas tentou colocar a mão em seu ombro, mas a expressão de Davi se fechou. Maria foi rápida e se aproximou. Você pode me olhar nos olhos e saber que sou sua mãe. Você sente isso, Davi, não sente? O menino não disse nada. Ele estava paralisado, balançando a cabeça lentamente, como se quisesse dizer que tudo aquilo era um pesadelo. Para Lucas, isso era uma tempestade arrasadora. Ele não sabia em que acreditar. Sua cabeça girava e ele se sentia como um marinheiro perdido em alto mar. A verdade está escondida em segredos que vão além de nós. Maria continuou, mirando profundamente nos olhos de Davi. Eu nunca parei de te procurar. Eu não sabia que você estava aqui. Nesse instante, um homem de terno escuro, que todos pensavam ser apenas mais um convidado elegante, se aproximou da cena.
Com uma expressão enigmática, ele olhou para os três. Desculpe interromper, disse com um tom que não combinava com o ambiente luxuoso. Mas isso não é nada comparado ao que está por vir. As palavras pararam a festa em um silêncio ainda mais profundo, como se o próprio ar houvesse se tornado denso. O homem continuou. A verdade que Maria trouxe à luz é apenas o começo. Lucas, você tem mais do que pode imaginar a perder. Os olhares agora estavam fixos nele. O que ele queria dizer? O que mais poderia ser revelado? Uma sombra cruzou o rosto de Lucas. Segredos? Um passado que ele achava ter deixado para trás começava a ressurgir como demônios em busca de liberdade. Com o coração acelerado e a mente confusa, Lucas se viu diante de uma encruzilhada. O futuro de Davi estava em jogo. E ele estava preparado para enfrentar mais do que poderia aguentar? No fundo, a pergunta ecoava. O que significava ser pai? Aquela noite no luxuoso Hotel Imperial estava apenas começando a revelar seus verdadeiros segredos, e o custo de saber deveria ser pago em dor. O homem de terno escuro observou a cena, seu olhar penetrante derretendo a tensão. A verdade que Maria trouxe à luz é apenas o começo. Lucas, você tem mais do que pode imaginar a perder. O coração de Lucas disparou. Ele queria perguntar o que aquele estranho sabia, mas suas palavras pareciam entaladas na garganta. Davi, entre os dois adultos, estava aturdido, os olhos arregalados, pedindo uma explicação que ninguém parecia capaz de dar. Quem é você? Maria, ainda determinada, encarava o homem. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do salão se abriu, um golpe violento, e um grupo de segurança irrompeu, em busca de alguma ameaça invisível. O murmúrio da multidão virou gritos de espanto e confusão. Senhor Lucas, preciso que você venha conosco. É uma emergência. Um dos seguranças, visivelmente agitado, puxou Lucas pelo braço. O ambiente explode em caos. Os convidados se afastam, a música para e os flashes das câmeras não são mais direcionados ao milionário, mas ao alvoroço. Lucas virou-se, quase atordoado. — O que está acontecendo? Gritou. — Não temos tempo, disse o segurança, e seu olhar era sério, quase apavorado. Davi ficou paralisado. O pânico tomou conta do menino e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Ele olhou para Maria e Lucas em busca de conforto, mas tudo o que encontrou foi incerteza. — Eu não posso deixar meu filho! Lucas afirmou, segurando Davi mais perto. Mas o segurança insistiu. — É sobre o seu passado, senhor. Nesse momento, uma mulher emergiu da multidão. O cabelo desgrenhado e o vestido amassado não podiam esconder seu ar decidido. Era uma ex-colega de Lucas, alguém que ele pensava que tinha deixado para trás. — Lucas, é verdade, eles estão atrás de você. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Todos na sala detiveram o olhar nela. — Como assim? Atrás de mim? Lucas a confrontou, sua voz trêmula, enquanto o medo se infiltrava em seu ser. — Você não sabe. A mulher parecia prestes a contar algo devastador. Mas antes que pudesse continuar, o homem de terno escuro deu um passo à frente. — A verdade é que nós precisamos revelar quem realmente você é, Lucas. Você não só adotou Davi, como também o escondeu de quem ele realmente é. As palavras ressoaram como um trovão, fazendo a multidão silenciar novamente. O que o homem queria dizer? O rosto de Lucas ficou pálido, como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. Ele era um pai protetor,
Mas as peças desse quebra-cabeça estavam se perdendo. Davi, você é especial, o homem continuou. E não é por causa de seu passado, é por causa do seu futuro. Com isso, ele resolveu revelar um documento que havia em sua pasta. Era uma certidão de nascimento chamativa, cheia de selos e assinaturas. O nome de Davi estava escrito ali, mas não apenas o nome dele. Ao lado estava o nome de Lucas, seguido por algo ainda mais chocante, uma sigla que indicava um legado poderoso e secreto. Davi olhou para o papel, confuso, enquanto Lucas tentou explicar. Isso não pode ser verdade. Você é o que chamamos de herdeiro, Lucas. O homem insistiu. E aqueles que já morreram não são os únicos que querem seu poder. Existe uma organização poderosa que está disposta a ir a qualquer extremo para controlar o que é seu. E isso inclui Davi. O sentimento de pânico tomou conta do lugar. O murmúrio da multidão crescia novamente, mas agora era um murmúrio de desespero. Davi, preso entre um pai adotivo e a verdade sombria que emergia, não sabia mais a quem se apegar. Lucas, enfrentando sua própria realidade, sentiu o chão desmoronando sob seus pés. E o que mais estava por vir? Num instante, um grito atravessou o salão, e o som de vidro quebrando se fez ouvir. Os convidados, agora totalmente em pânico, começaram a se dispersar. Lucas segurou Davi com mais firmeza, sua mente correndo em busca de uma saída, e uma única ideia tomou conta dele. Eles precisavam fugir desse lugar, daquela verdade, antes que fosse tarde demais. O coração de Lucas disparou. Ele queria perguntar o que aquele estranho sabia, mas suas palavras pareciam entaladas na garganta. Davi, entre os dois adultos, estava aturdido, os olhos arregalados, pedindo uma explicação que ninguém parecia capaz de dar. Quem é você? Maria, ainda determinada, encarava o homem. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do salão se abriu com um golpe violento e um grupo de segurança irrompeu em busca de alguma ameaça invisível. O murmúrio da multidão virou gritos de espanto e confusão. Senhor Lucas, preciso que você venha conosco. É uma emergência. Um dos seguranças, visivelmente agitado, puxou Lucas pelo braço. O ambiente explode em caos. Os convidados se afastam. A música para. E os flashes das câmeras não são mais direcionados ao milionário, mas ao alvoroço. Davi, fique perto de mim! Lucas gritou, o medo o consumindo. Ele se virou para Davi, mas viu que o menino estava petrificado, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Maria tentou se aproximar, mas uma onda de segurança a impediu. Não posso deixar meu filho, Lucas afirmou, segurando Davi com força. Mas o segurança insistiu. É sobre o seu passado. Nesse momento, uma mulher emergiu da multidão. O cabelo desgrenhado e o vestido amassado não podiam esconder seu ar decidido. Era uma ex-colega de Lucas, alguém que ele pensava que tinha deixado para trás. Lucas, é verdade! Eles estão atrás de você! As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Todos na sala detiveram um olhar nela. Como assim, atrás de mim? Lucas a confrontou, sua voz trêmula, enquanto o medo se infiltrava em seu ser. Você não sabe? A mulher parecia prestes a contar algo devastador. Mas antes que pudesse continuar, o homem de terno escuro deu um passo à frente, tomando a frente da conversa. A verdade é que precisamos revelar quem realmente você é, Lucas. Você não só adotou Davi, como também o escondeu de quem ele realmente é. As palavras ressoaram como um trovão, fazendo a multidão silenciar novamente.
O rosto de Lucas ficou pálido, como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. Ele era um pai protetor, mas as peças desse quebra-cabeça estavam se perdendo. Davi, você é especial, o homem continuou. E não é por causa de seu passado, é por causa do seu futuro. Com isso, ele resolveu revelar um documento que havia em sua pasta. Era uma certidão de nascimento chamativa, cheia de selos e assinaturas. O nome de Davi estava escrito ali, mas não apenas o nome dele. Ao lado estava o nome de Lucas, seguido por algo ainda mais chocante, uma sigla que indicava um legado poderoso e secreto. Davi olhou para o papel, confuso, enquanto Lucas tentou explicar. Isso não pode ser verdade. Você é o que chamamos de herdeiro, Lucas. O homem insistiu. E aqueles que já morreram não são os únicos que querem seu poder. Existe uma organização poderosa que está disposta a ir a qualquer extremo para controlar o que é seu. E isso inclui Davi. O sentimento de pânico tomou conta do lugar. O murmúrio da multidão crescia novamente, mas agora era um murmúrio de desespero. Davi, preso entre um pai adotivo e a verdade sombria que emergia, não sabia mais a quem se apegar. Lucas enfrentando o sul. Num instante, um grito atravessou o salão. O som de vidro quebrando se fez ouvir. Era um homem com uma expressão frenética e uma arma em punho, avançando em direção a Lucas e Davi. Tudo ficou em câmera lenta. O caos se instalou. As pessoas gritavam, correndo em direções opostas. Um turbilhão de desespero se abateu sobre a festa. Vá, saiam daqui! Gritou o segurança, enquanto tentava proteger Lucas e Davi. Mas o homem apontou a arma diretamente para Lucas. Você não vai escapar! As palavras dele foram como uma lâmina cortando através do pânico. O que está acontecendo? O passado de Lucas estava vindo à tona de um jeito que ele nunca imaginou. Davi, ainda agarrado ao pai, olhou para Lucas, os olhos transmitindo uma mistura de medo e confusão. O que está acontecendo? Foi nesse momento que tudo fez sentido para Lucas. Ou pelo menos assim parecia. Davi, eu prometo que vou proteger você. Ele empurrou Davi para trás, na tentativa de se colocar à frente do filho. O homem tinha que ser detido. Mas então, como um raio, ele percebeu a verdade chocante. Aquele homem não era um estranho. Ele era alguém de seu passado, alguém que ele nunca esperou ver novamente. O semblante do homem se iluminou, e Lucas sentiu o coração parar. Você não se lembra de mim, Lucas? Venho atrás de você por anos. Você me traiu! Era um antigo parceiro de negócios, alguém que Lucas havia tentado deixar para trás. A revelação irritou o coração de Lucas como uma bomba. O que mais ele não sabia? Enquanto Davi chorava, Lucas sentiu que, no fundo, os segredos não eram apenas sobre Davi. Eram sobre seu próprio passado, conturbado e cheio de traições. Ele percebeu que tudo na sua vida estava prestes a mudar. E no fundo, ele sabia que essa noite ainda guardava segredos devastadores por revelar. O que mais ele teria que enfrentar? O olhar do homem de terno escuro estava fixo em Lucas, como se pudesse ver através dele. E ao mesmo tempo, uma tensão ainda maior se instalou no ar. O que estava prestes a acontecer era impensável. O pânico tomou conta da sala. Só se ouvia o som das respirações pesadas e os sussurros nervosos.
Davi, apertado contra o peito de Lucas, sentia a segurança se desfazendo em instantes. Você me traiu, Lucas! O homem gritou novamente, a raiva transbordando. E agora é hora de acertar as contas. Davi, confuso e com medo, olhou para o pai. Pai, quem é esse homem? Lucas hesitou. Não sabia o que dizer. A última coisa que ele queria era meter seu filho naquela confusão, mas a verdade estava ameaçando desmoronar tudo ao seu redor. Davi, se afaste! Lucas empurrou o garoto para trás, fazendo o possível para proteger seu corpo. E neste momento, tudo se intensificou. Com um movimento súbito, o homem levantou a arma, apontando para Lucas. O tempo parecia parar. As pessoas ao redor gritaram em uníssono, e logo uma onda de caos tomou conta. Era uma cena de desespero, quando uma mulher da multidão, alta e determinada, empurrou os outros para os lados. Ela gritou, Lucas, não! Ele não pode fazer isso! O olhar dela era familiar, quase um eco do passado. A mulher se apresentou. Sou sua irmã, Ana! Preciso que você confie em mim! As palavras dela foram como um balde de água fria em Lucas. Ele ficou paralisado. A irmã que ele achava ter perdido há anos. A verdade dele estava se desdobrando de maneiras que ele nunca imaginou. Ana continuou. Estão atrás de você. Você e Davi têm que vir comigo agora. A arma ainda estava em punho. O homem parecia hesitar. E nesse instante, um fato completamente inesperado despontou. Um tiro ecoou, e não foi do homem, mas de um dos seguranças que tinha corrido para tentar impedir a tragédia. O tiro disparou e acertou o homem, que caiu no chão. Sussurros de terror se espalharam pela festa. Não, Neo! Lucas gritou, uma onda de choque passando pelo seu corpo. O homem estava no chão, e todos os olhos estavam fixos nele, mas Lucas não conseguia mover-se. E antes que ele pudesse processar o que acontecera, Ana se virou e agarrou a mão de Davi. Vem, Davi! Você está salvo agora! Davi hesitou, a confusão ainda reinando em seus olhos. Mãe? Ele perguntou, sem saber se referia a Ana ou a Maria, que ainda estava na linha de visão. Lucas se virou para Maria. Seu coração apertado. O que estava acontecendo? Ele estava perdendo o controle de tudo. Davi, venha comigo. Ana chamava de novo, claramente em pânico. Nós precisamos sair daqui. E ali estava Lucas, preso entre a verdade do passado e a perplexidade do presente, um nó crescente na garganta. Os seguranças se moviam rapidamente, garantindo segurança após o disparo. O tempo pareceu se mover em câmera lenta, enquanto o caos e o desespero se espalhavam pela sala. As pessoas estavam em pânico, gritando, alguns tentando encontrar uma saída, enquanto outros buscavam entender a cena horrenda diante deles. Lucas olhou para Davi e para Ana. Precisava decidir rápido. A verdade que ele havia evitado por tanto tempo estava em meio a um caos insano e pareciam estar à mercê do que estava prestes a ser revelado. Uma explosão de lembranças e segredos estava prestes a ser desenterrada. O que mais ele ignorou ao longo dos anos? Esperem. Ele gritou. Quem? Quem mais está envolvido nisso? Mas antes que alguém pudesse responder, Davi emitiu um grito que ecoou pela sala. Eu só quero saber quem sou. A agitação permaneceu, e Lucas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Saber quem era de verdade poderia custar mais do que ele estava disposto a perder. Eu só quero saber quem sou. A voz de Davi ecoou na sala, carregada de desespero. Ele estava ali, em meio ao caos, buscando respostas. Mas o que aconteceria a seguir mudaria tudo. As pessoas ao redor se agitavam.
Mas Lucas, com o coração disparado, não conseguia desviar os olhos do homem caído no chão. O tiro o atingira, mas o verdadeiro terror estava na revelação que se desenrolava. Ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Qualquer segundo poderia levar a surpresas ainda mais cruéis. Ana, a irmã que ele pensou ter perdido, tinha um olhar determinado, mas também preocupado. Lucas, precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dela fez o sangue ferver nas veias dele. Enquanto as sirenes começavam a soar ao longe, Lucas viu que a multidão se dispersava em pânico. Mas havia algo mais, uma presença na multidão que o fez congelar. Entre os rostos conhecidos e os estranhos, uma mulher avançava. Seus olhos eram penetrantes e havia uma força nas suas feições que a tornava inconfundível. Era Maria, tocando o coração de Lucas com um olhar que parecia um pedido de socorro. Lucas, ela começou, mas o som de mais tiros cortou o ar. Era um pânico absoluto. O homem ainda no chão não era a única ameaça. A verdade que você teme está mais perto do que imagina! Gritou Maria, subindo o tom enquanto o caos se instalava. Davi virou-se para Lucas, os olhos brilhando com uma mistura de medo e expectativa. Quem é ela, pai? Era uma pergunta simples, mas tão poderosa. A verdade que Lucas tentou esconder se aproximava como um incêndio prestes a consumir tudo no caminho. Nesse momento, um grito cortou o barulho. Chegou a hora! Alguém se aproximou e todos viraram para ver. Um homem de classe média, com um olhar de quem conhecia os segredos do mundo, surgiu à frente. Lucas, você vai pagar pelo que fez! Ele não parecia intimidado. Seus olhos estavam cheios de raiva. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Eu não fiz nada! Mas mesmo enquanto falava, sabia que era uma mentira. Havia coisas que ele preferiria esquecer. Era ali, no centro do caos, que o passado voltava coberto de sangue e vergonha. Você não pode escapar! O homem avançou, mas antes que pudesse se aproximar mais, uma explosão ressoou. A festa se transformou em um mar de gritos e correria, enquanto o ambiente se tornava uma névoa de horror e incerteza. O homem que antes estava caído, agora estava se levantando, revelando que a bala não o atingira de verdade. Uma máscara de dor e determinação formou-se em seu rosto. Lucas e Davi estavam cercados. Entre as crises de pânico, Maria gritou uma última vez. A verdade é que Davi não é apenas seu filho adotivo. Ele é o filho que você abandonou. As palavras dela caíram sobre Lucas como uma bomba, fazendo-o sentir como se o chão estivesse se afastando de seus pés. Davi olhou para o pai, a confusão em seus olhos se transformando em uma mistura de choque e revelação. Lucas percebeu que não tinha apenas perdido o controle da situação. Ele estava prestes a perder o único fio de amor e esperança que ainda tinha. Não! Isso não pode ser verdade! Lucas gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar em seu coração. A sala estava vibrando com a ferocidade da verdade e da mentira, e no centro delas ele se viu em uma encruzilhada. O tempo parecia desacelerar quando tudo se alinhava em um único ponto, o que Lucas realmente havia feito. A multidão parecia girar em um pesadelo, mas sua atenção estava focada no rosto de Davi. O olhar do menino mudou, tornando-se mais maduro, como se estivesse se despindo da inocência que carregava. Quem sou eu de verdade, pai? As palavras dele cortaram Lucas mais do que qualquer tiro. E assim,
tudo mudava. Os relacionamentos se transformavam, os segredos desmoronavam, e no centro do furacão havia um pai e seu filho questionando tudo o que eles pensavam que sabiam sobre si mesmos. O próximo passo seria decisivo, e a pergunta era clara: até onde Lucas estaria disposto a ir para proteger o que ainda restava? Com essa dúvida pairando no ar, a realidade nunca mais seria a mesma. Davi olhava para Lucas, os olhos brilhando, com uma mistura de medo e expectativa. Quem sou eu de verdade, pai? A pergunta cortou o ar como uma faca. A sala estava em um silêncio pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. Lucas sentiu a pressão do olhar da multidão, almas curiosas e apreensivas que aguardavam uma resposta. Ele tentava processar tudo, mas a confusão era uma tempestade dentro dele. E então, do fundo da sala, um movimento captou a atenção de todos. Uma figura encapuzada avançava rapidamente entre os convidados, abrindo caminho como um tornado em meio à calmaria. O coração de Lucas disparou quando ele reconheceu o padrão do manto. Era um símbolo que ele nunca esperaria ver novamente. Não, murmurou Lucas quando a figura se revelou. Era Victor, um antigo amigo que ele pensara que estava morto. O homem segurava um dispositivo estranho, um objeto que emitia um brilho forte. Você não deveria estar aqui, Lucas disse, a voz tremendo. O tumulto na sala aumentou. Pessoas começaram a se afastar dele. Victor sorriu de maneira enigmática. Ah, mas eu estou. E é isso que importa. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. Ele virou-se para Davi. E você, menininho, tem um grande futuro pela frente. Não! Afaste-se dele! Lucas gritou, tentando proteger Davi. Mas o que Victor fez em seguida deixou todos em choque. Ele apertou o dispositivo e uma onda de energia pulsou pelo ar, envolveu Davi e o levantou do chão, quase como se uma força invisível o segurasse. Davi! Lucas gritou, estendendo os braços. Mas era como se um muro invisível o impedisse de chegar perto. Davi estava paralisado. Seus olhos se arregalaram com terror. Pai, o que está acontecendo? O grito dele ressoou como um eco de desespero. A sala estava em um frenesi total. As pessoas corriam, gritando enquanto o ambiente se tornava um mar de caos. Lucas se virou para Maria, que observava tudo com uma expressão de horror. O que ele está fazendo? Lucas perguntou, mas Maria apenas balançou a cabeça, sem poder explicar. Victor estava em total controle. Você não entende, Lucas. Davi é a chave para um legado que vai além de nós. É por isso que eles me querem. E é por isso que você não pode protegê-lo. Você está mentindo! Lucas gritou, a voz grossa de raiva e impotência. Mas algo dentro dele começou a ceder. As palavras de Victor ecoavam em sua mente, se entrelaçando com memórias do passado. O que ele não soube? O que ele havia escondido tão bem? E então, em um movimento rápido e inesperado, Victor olhou para o chão e ativou seu dispositivo novamente. Uma nova onda de energia passou por Lucas, e à medida que ele se sentia sendo puxado para trás, tudo ficou escuro. No instante seguinte, Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele estava em um lugar diferente, uma sala escura e fria. Ele se virou, e lá estava Davi, ao lado de outras crianças, todas com os olhos fixos nele, com um olhar de expectativa. O que é isso? Lucas sussurrou. O delírio crescia. Enquanto isso, Victor, em um canto da sala, olhou para Lucas com um sorriso triunfante. Agora você vai entender o que é realmente importante.
E a verdade sobre quem você e Davi realmente são será revelada aqui. O coração de Lucas disparou. O que Victor estava planejando? O que mais ele estava escondendo? As crianças olharam para Lucas e ele percebeu que não era apenas Davi que estava em risco, mas um futuro que ele nunca imaginou. As perguntas começaram a se formar, mas o sentido de urgência o dominava. O que aconteceria agora que o passado se misturava com o presente e os segredos estavam prestes a ser desenterrados? Lucas sentiu uma onda de desespero quando viu Davi, paralisado, cercado por crianças. Ele queria gritar, queria correr, mas estava preso em um pesadelo. A sala escura e fria parecia viva, como se estivesse observando cada respiração sua. A tensão era palpável, e Davi olhava para ele com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Davi, Lucas sussurrou, tentando se aproximar, mas algo o impedira. Victor, com aquele sorriso enigmático, observava atentamente. Lucas começou a sentir aquele familiar aperto no peito. A culpa e o medo se entrelaçando, ameaçando sufocá-lo. Agora você vai entender quem você realmente é, disse Victor. Ele estava prestes a revelar algo, e Lucas sabia que não seria bom. Na sua mente, uma única dúvida crescia: quais mais poderia ser revelado? E o que significava tudo aquilo? O clique ecoou. Victor apertou um botão em seu dispositivo, e uma luz intensa envolveu o ambiente. A sala parecia tremer. Davi foi levantado por uma força invisível. Seu olhar entre o assombro e o medo. "Pai!" ele gritou, e a angústia na voz dele fez Lucas estremecer. No entanto, no olho do furacão, uma nova figura apareceu. Uma mulher encapuzada, que avançava em direção a eles com determinação. O que estava acontecendo? Um novo inimigo? Uma aliada? O coração de Lucas batia forte. Ele lutava contra a incerteza, sentindo que seu mundo estava desmoronando. "Lucas, Davi!" a mulher gritou, e ao falar, puxou o capuz para trás. Era Ana, sua irmã. O olhar dela era firme, apesar do pânico ao redor. "Você precisa saber a verdade, agora!" O mundo ao redor parecia desacelerar. "Ana!" Lucas quase não conseguiu acreditar. Ela estava viva, e ali estava ela, no centro do caos, prestes a revelar algo que pareciam estar escondendo por anos. "Você precisa parar com isso, Victor. Eles não são apenas peões", disse Ana enquanto passava uma mão pela testa, já exausta. O poder emanava dela, e mesmo no meio da confusão, havia algo de reconfortante. Mas a urgência nas palavras dela era clara. Não era só uma briga antiga, era uma luta pela verdade. "Peões? Então eles são muito mais do que você imagina", respondeu Victor, olhando para Davi com um brilho maligno nos olhos. Ele ativou o dispositivo novamente, e uma onda de energia pulsou pelo ar, atingindo Davi em cheio. Lucas gritou: "Não, Davi!" E então, em um movimento inesperado, o chão sob eles vibrou e se abriu, revelando um buraco negro, devorador. Lucas estava prestes a puxar Davi, mas as palavras de Ana cortaram o ar. "Lucas, não! A verdade mesmo será revelada aqui." E então, tudo explodiu em um clarão brutal. Lucas sentiu um frio intenso percorrer suas veias, e antes que pudesse entender, uma dor aguda invadiu seu peito. Ele olhou para Davi, que também estava sendo puxado. Uma imagem passou rapidamente pela mente de Lucas. O passado, segredos, fantasmas que ele pensou ter enterrado. E a verdade sobre Davi começou a se desdobrar. No instante em que a ferida da verdade se abria, a sala se tornava mais um abismo de sombras e luz.
E em meio ao caos, na beira do abismo que se formava, uma nova voz ecoou, profunda e ressoante. É hora de você finalmente lembrar, Lucas. Era uma voz familiar, uma que ele pensou ter esquecido. Você não está sozinho, irmão. A revelação despontou diante dele como um raio. A expressão de Davi estava mudando, e Lucas percebeu que mais segredos logo seriam revelados. O silêncio espesso tomou conta do lugar. Todos estavam presos no limite de compreender a reviravolta que acabara de ocorrer. O que você sabe sobre sua própria história, Lucas? A sala parecia tremer. As palavras pairavam no ar. E Lucas sentiu que a vida dele estava prestes a mudar de forma irremediável. O que mais estava escondido? Por que tudo estava lidando com verdades não ditas? E no fundo de sua alma, Lucas soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Desconcertado, ele questionou a única certeza que lhe restava. Até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade que logo se tornaria sua maior maldição? Lucas sentiu a crescente tensão no ar, um aperto no peito que quase o fez perder a respiração. Davi o olhava com aquele medo puro, os olhos brilhando sob a luz intensa que emanava do dispositivo de Victor. Ele não podia permitir que nada acontecesse ao filho, mas o sentimento de impotência o dominava. A sala estava pegando fogo com a verdade que explodia. Davi! Ele gritou, mas a voz soou distante, como se estivesse ecoando em um túnel. As palavras de Ana sobre a verdade ainda ouçavam em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais eles escondiam? Mas antes que pudesse raciocinar, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles tremeu violentamente. Um ruído profundo e gutural reverberou, fazendo Lucas quase perder o equilíbrio. E então, como se tudo tivesse sido planejado, uma fissura se abriu no chão. Uma luz brilhante surgiu da abertura enquanto uma sombra se movia rapidamente em direção a eles. Não, não, não! Gritou Victor, claramente surpreso. Mas não havia tempo para hesitar. A fissura se alargava e um redemoinho de luz e escuridão começou a girar. O que aconteceu a seguir foi como em um filme de ação. Uma figura envolta em sombras saltou da escuridão, empurrando Victor para o lado. Lucas não conseguia processar o que estava vendo. Aeroportos, balas, segredos. Ele nunca pensou que se depararia com isso. E então, essa figura se revelou. Uma mulher com um olhar intenso e familiar. Clara! Lucas sussurrou, o coração disparando. A antiga amante, a mulher de quem ele tinha fugido. O que você está fazendo aqui? Ela olhou diretamente para Lucas, sua expressão misturando uma cólera antiga e uma saudade iludiva. Você não entende, Lucas. Eu sempre soube que você e Davi não eram apenas um jogo. Ele é importante demais. O grito de Davi cortou o ar enquanto ele hesitava entre os dois. Mãe? Quem é essa mulher? E Clara se voltou para ele, prontamente. Davi, eu sou sua mãe biológica. As palavras ecoaram e tudo ao redor parecia parar. O que estava acontecendo? Não! Não pode ser! Lucas quase implorou, as palavras saindo entre dentes cerrados. Eu adotei o Davi. Ele é meu filho. Filho? Você realmente acha que você pode simplesmente me excluir da vida dele? Clara respondeu, a voz cheia de desespero e raiva. O que você fez não foi apenas me deixar. Você me roubou o que era meu. O peso emocional daquelas palavras ressoou na sala, enquanto todos ali pareciam estar em um transe, absorvendo a verdade devastadora.
Uma onda de murmúrios e expressões perplexas começou a transitar entre os convidados. Uma onda de choque. As pessoas olhavam para Lucas, avaliando-o. Ele sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O peso da culpa carregava um peso maior do que o que ele poderia suportar. O que ele havia feito? O que mais estava escondido nisso tudo? Davi, escute! Lucas se inclinou para o filho, mas Davi estava paralisado. A confusão misturava-se a uma dor aguda. Por que você nunca me disse? Foi tudo o que Davi conseguiu dizer, sua voz trêmula, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Porque eu não sabia! Lucas gritou, mas suas palavras não pareciam ter efeito. A sala continuava a ser preenchida por murmúrios e olhares incrédulos. A verdade, agora escancarada, parecia estar desmoronando tudo em volta dele. Ele não era apenas um pai adotivo. Ele era parte de algo muito maior. Você nunca foi meu pai, Davi gritou, a dor em sua voz cortando como uma faca. O peso das palavras deixou Lucas em choque. E Clara, diante dele, parecia que estava prestes a revelar algo ainda mais devastador. Eu não vim apenas por Davi. Eu estava aqui para proteger você, Lucas. Você não sabe que há muito mais em jogo. Eles estão atrás de você, de nós. O tom dela mudava para um aviso, e a urgência parecia quase palpável. Quem está atrás de mim? Lucas questionou. Mas Clara estava prestes a revelar outro segredo, um segredo que poderia mudar tudo novamente. Mas o tempo se esgotava. Com um último estalo, a fissura se alargou mais e um colapso definitivo parecia iminente. Lucas teve certeza de que eles estavam prestes a ser engolidos não apenas pelo buraco, mas pelas verdades que nunca imaginaram enfrentar. Davi, segure-se! Clara, vamos! Precisamos sair agora! E naquele momento, a verdade finalmente mostrou suas garras, revelando que todos os relacionamentos, tudo que Lucas tinha construído, poderiam se desintegrar em um piscar de olhos. O que mais estava por trás dessa revelação, que poderia mudar suas vidas para sempre? A sala estava à beira do colapso, e no olho daquela tempestade de emoções e verdades não ditas, a única certeza era a incerteza do que aconteceria a seguir. A fissura no chão se alargou e uma luz ofuscante envolveu Lucas e Davi, quase como se o universo estivesse prestes a engoli-los. Lucas olhou para o filho, seus olhos refletindo medo e desespero. Segure firme, Davi. Não olhe para trás. A voz dele saiu rouca, sufocada pela tensão. O chão tremia sob seus pés e a sala começou a desmoronar. As pessoas gritavam e corriam, mas Lucas só conseguia se concentrar no menino à sua frente. Clara, a mulher de seu passado, estava ali, lutando com Victor e tentando proteger Davi de algum destino sombrio. Ele sentiu o coração apertar. Que tipo de vida estavam realmente levando? Eu vou te proteger, Davi. Por tudo o que eu sou, Lucas prometeu. Mas internamente ele se perguntava se conseguiria manter sua palavra. Do outro lado, Victor parecia perder o controle. Vocês não têm ideia do poder que Davi carrega, e eu não vou deixar você roubá-lo de mim novamente. A raiva dele se transformava em desespero, e isso deixou tudo ainda mais perigoso. Clara, com seus olhos fixos na tela de luz, gritou: "Nós temos que ir agora! A verdade nunca foi apenas sobre você, Lucas. É sobre o que você e Davi representam." O que isso significava? O que mais estava escondido?
O pânico se espalhou pela sala. Lucas agarrou Davi e gritou por Clara. Antes que qualquer um pudesse se mover, uma nova onda de luz iluminou a sala, chocando a todos. Ele pôde sentir a tremenda força do que se aproximava. Vá, agora! Com uma rapidez inesperada, Clara se lançou em direção a Davi e Lucas, puxando-os juntos. Em um último segundo, a energia pulsante envolveu todos eles, criando uma bolha de luz. Quando a luz se dissipou, eles se encontraram em um lugar diferente. As paredes eram de concreto, como se estivessem em um bunker. Espalhadas ao redor havia figuras, crianças e adultos com olhares concentrados. Eles pareciam à espera de algo mais. Estamos a salvo, Clara disse. Mas Lucas não conseguia relaxar. O silêncio era ensurdecedor. Davi, você sabe quem você é? Davi estava em estado de choque, mas a esperança brilhará em seus olhos. Eu sou especial, não sou? Você é mais do que isso, Clara disse, tremendo. Você é parte de um legado, algo que precisa ser protegido a todo custo. O passado de Lucas começou a colidir com o presente, e a verdade que estava se formando era esmagadora. Lucas se virou para Davi, seu coração pesando com a incerteza. Mas e se eu não souber o que fazer? E se eu falhar? A fragilidade na voz dele era palpável. Você não vai falhar, pai, Davi respondeu, a confiança crescendo na inocência dele. Você é forte, e juntos nós podemos fazer isso. Então, um estrondo ecoou pela sala. As portas se abriram e uma multidão de sombras começou a entrar. O medo varreu Lucas. Por favor, me diga que isso não é o que eu estou pensando. Eles vieram buscar o que estava prometido. Gritou Clara, a urgência em sua voz crescendo. O que isso significava? O que haveria no horizonte? Em meio ao caos, Lucas olhou profundamente para Davi. Independentemente do que aconteça agora, nós ficaremos juntos, eu prometo. Espero que sim, Davi respondeu, um brilho de determinação nos olhos. Era sua hora de lutar. Era o momento que definiriam tudo. E nesse instante, Lucas jurou a si mesmo que não falharia. Com um passo à frente, ele enfrentou as sombras, sentindo a força de Davi ao seu lado. Eles enfrentariam as verdades que viriam, juntos. A sala encheu-se de gritos e luzes, e no fundo da mente de Lucas, uma pergunta ressoou. Estariam prontos para a luta que estava por vir? Agora, se você chegou até aqui e sentiu a intensidade dessa história, é hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para você dar a sua força. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras cheguem até você. E não vá embora sem inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desse movimento. Não espere nem mais um segundo. Venha conosco nessa jornada.